Fala pessoal, meu nome é Alberto Felipe e no vídeo de hoje eu vou estar a vos mostrar uma ferramenta maravilhosa que vocês podem estar a utilizar aí como auxílio aos vossos estudos. É sério pessoal, vocês não vão se arrepender de utilizar essa ferramenta. Então curta já esse vídeo, subscreva no canal, aproveita que vai rolar a vinheta e Então, pessoal, já estamos de volta e eu estou aqui no meu navegador. Então, a primeira coisa que você faz é abrir o teu navegador e pesquisar por Notebook LM. E geralmente é o primeiro resultado em que você vai clicar. Para quem não sabe, o Notebook LM é, como o Google próprio diz, colega de investigação. É que ele oferece recursos maravilhosos para que vocês possam estar a aprender melhor. Já imaginaste ter um professor pessoal que compreende todo o teu conteúdo, que consegue fazer resumos em áudio, em vídeo? Então, as pessoas são diferentes e as pessoas aprendem de diferentes maneiras. E o Notebook LM se adapta a isso, te oferece maneiras diferentes de você aprender um conteúdo. Então, vamos aqui experimentar o Notebook LM. Então, essa é a interface inicial do Notebook LM. Eu já tenho alguns notebooks, porque já utilizo frequentemente e quase sempre para estudar, para as certificações e tudo mais. Então vamos aqui criar um notebook LM. Só uma atenção que eu utilizo a versão Pro. Todos os serviços de IA da Google eu utilizo a versão Pro. Aqui no canal tem um vídeo em que vocês podem estar a ver como é que vocês podem estar a utilizar os serviços de IA da Google de maneira profissional, ou seja, a versão Pro desses serviços. Então vamos aqui criar um novo notebook. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer para começar a utilizar um notebook é carregar as minhas fontes. E o que são as minhas fontes? Bem, são os slides que o meu professor fornece, são os livros, os artigos e tudo mais. Eu preparei aqui alguns materiais que são materiais que eu geralmente eh, material aqui de gestão, empreendedorismo, análise financeiras, coisas do gênero que vamos estar a utilizar só para testar a ferramenta. Depois de carregar as fontes, lembrando só que essa é a primeira forma que vocês podem estar a utilizar o Notebook LM e daqui a pouco já vamos ver qual é a segunda. Depois de carregar aqui as minhas fontes, essas fontes que também podem ser um material que o vosso professor de uma determinada disciplina fornece, um material de uma dada certificação que vocês querem tirar, um livro que vocês querem entender de maneira mais rápida. Então, depois de carregar aqui a minha fonte, eu já tenho aqui algumas opções iniciais. Eu vou vir aqui no meu estúdio, onde eu posso explorar melhor esses recursos. Eu posso criar uma apresentação, uns slides com esse conteúdo que eu tenho. Então imagina que o vosso professor deu-vos um monte de artigos e tudo mais. Vocês têm que fazer um trabalho sobre um determinado tema. Então ele já consegue criar slides de maneira automática. Mas para esse método, que é essa primeira forma, vamos explorar aqui essencialmente os resumos de vídeo, os resumos de áudio, os relatórios. O que são os relatórios, pessoal? É um trabalho que vocês podem estar a fazer sobre esse determinado conteúdo. Ou seja, tens esse conteúdo, queres criar um artigo para blog, é o relatório. Se eu clicar, por exemplo, em relatório, vocês conseguem ver que eu tenho algumas sugestões ou alguns formatos e depois o Gemini, que é a inteligência artificial para geração de conteúdo do Google, também me sugere algumas. Então eu posso ter aqui publicação no blog. Então eu consigo criar uma publicação para blog. Eu consigo passar também um prompt a dizer o que eu quero ou qual é o formato que eu quero que esteja essa publicação para blog. Então, eu posso, por exemplo, dizer cria um artigo para um público mais jovem. E com base nesse conteúdo que eu inserir, ele vai tentar criar um artigo, um relatório para um público mais jovem. Mas para estudo, eu acho que ele tem ferramentas que são melhores. Por exemplo, questionário. Questionário, o que é que ele vai criar? Vai criar uma série de perguntas com base nos artigos que você inseriu. Então, se vocês querem estar a treinar para uma determinada prova, uma determinada certificação com base em fontes, então vocês têm essa opção questionário que vocês podem estar a utilizar
para verificar algumas questões. Então, isso demora um pouco a gerar, por isso é que eu estou a clicar já em conteúdo e depois vamos avaliar com mais detalhes elas. E temos aqui flashcards, cartões de estudo. Cartões de estudo, pessoal, para quem não sabe, é uma ferramenta que ajuda muito em questão de memorização, porque são cartões que vêm a pergunta, você tenta responder à pergunta que o cartão mostra e em seguida revela a resposta. Também vamos ver aqui com mais detalhe como é que funciona. Depois também consegue criar mapas mentais de maneira automática. Isso é ótimo, principalmente quando eu estou a estudar por certificações para ver dependências de um conteúdo para o outro. Também é ótimo os mapas mentais. Então eu cliquei aqui e vocês podem ver que já está a gerar esses conteúdos. Como eu disse, pessoal, essa é só uma forma de vocês estarem a utilizar o notebook LM. Uma outra forma, vamos supor que esse conteúdo que o professor ou que para quem está a fazer certificação, o vendor vos deu não seja suficiente, ou seja, vocês não se adaptaram bem àquele conteúdo, não acharam aquele conteúdo assim tão relevante, tão bom. Vocês podem estar a pesquisar também conteúdos sobre aquele determinado tema. Então, eu vou clicar aqui, pesquise novas fontes web. O que é que o notebook vai fazer? Vai pesquisar pela internet artigos que estão relacionados ao teu tema. E eu vou aqui inserir um prompt, pesquise por artigos ou quero artigos sobre gestão financeira e empreendedorismo. Então, aqui vocês têm dois métodos. Podem pesquisar pela web, que ele faz uma varredura na internet, e tem uma pesquisa que é mais rápida, faz uma varredura assim mais rápida, e eu nem gosto muito porque entrega qualquer coisa. Mas vocês também têm aqui o Deep Research, ou seja, uma pesquisa mais profunda. Demora mais tempo, mas vai buscar em mais repositórios, principalmente em repositórios científicos, e então essa opção depende muito da preferência. Só atenção que o Deep Research pode demorar por aí 5 minutos ou mais. Então eu clico em pesquisar e ele vai me retornar alguns artigos. Ele retorna até 10 artigos. Para quem tiver a utilizar a versão Pro e quiser utilizar o Deep Research, ou seja, a pesquisa mais profunda, ele pode retornar até 30 artigos, ok? 30 fontes de informação. Enquanto ele pesquisa, vamos aqui ver mais ou menos como é que é, ou seja, o que é o estúdio do Notebook LM. No estúdio do Notebook LM nós temos primeiramente o relatório. Então, pessoal, como vocês podem ver, um relatório que foi utilizado aqui para quem quiser, por exemplo, fazer uma publicação em blogs com base em um artigo, ele tenta sumarizar ao máximo o conteúdo das fontes e cria um artigo para blogs com base nesses artigos. Isso é muito bom, por exemplo, para quem quiser criar conteúdos para redes sociais, é ótimo. Eu particularmente gosto muito, mas nunca explorei assim tanto. Então vocês têm aqui um artigo para blog. Então revelou aqui um título e tudo mais. Lembrando que quanto mais refinado for o teu prompt, aquela informação inicial que você insere a dizer como é que você quer o teu artigo, melhor. Então aqui no estúdio eu tenho mais coisas. Reparem que aqui a minha investigação já foi concluída e eu posso estar aqui a importar as minhas fontes. E essas fontes são importadas então para a minha lista de fontes. Quando vem assim, pessoal, é porque é geralmente um site em que para você ter acesso ao conteúdo tem que fazer um cadastro ou tem que fazer uma autenticação e o Notebook LM não consegue carregar essa fonte. Podemos simplesmente remover. Então, aqui já temos também os flashcards, pessoal. Como vocês podem ver, os flashcards é uma ótima maneira de vocês estarem a estudar. Por exemplo, na análise de projetos de investimento, por que razão as decisões são consideradas de longo prazo? É uma pergunta e eu mentalmente tenho uma resposta. Eu dou essa resposta, claramente não insiro aqui nem nada, eu dou essa resposta, ou se não sei, posso ir diretamente em ver a resposta.
e eu tenho a resposta e ele dá a resposta. Se eu quiser uma explicação sobre isso, não entendi essa resposta, eu posso simplesmente clicar aqui em explicar e ele explica o porquê dessa resposta. Então vocês têm aqui os flashcards. Para quem utiliza flashcard, essa essa opção é ótima. E vocês têm uma outra coisa que eu prefiro para treinar perguntas e respostas, para provas, para certificações, que é o quiz, que é o questionário. É ótimo. Eu adoro o questionário porque o questionário ele dá pontuações. Então você consegue aferir, ou seja, o grau de preparação, prontidão, ou seja, o quão bom você está na matéria que você inseriu no notebook LM. Então aqui tens uma questão, certo? Eu vou responder a linha B, está errada, e a linha A. Vou na seguinte, vou responder. Vou na seguinte, vou responder e no final de tudo eu tenho uma pontuação de quantas eu acertei, de quantas eu errei. E pessoal, isso é maravilhoso para vocês estarem a treinar para uma prova, para uma certificação. É sério, pessoal, utilizem essa ferramenta. Não deixem os vossos estudos à deriva, pessoal. Vai vos economizar muito tempo, vão ser muito, mas muito produtivos. Então vocês reparem que eu acertei 9 de 15, uma precisão de 60%. Então, pessoal, além do questionário, esse questionário é ótimo. Eu tenho outras informações aqui no estúdio, que agora saiu, que são os vídeos e os áudios, que também são ótimos. Vamos só ver aqui o que eu tenho de mapa mental. Então, no mapa mental eu tenho mais ou menos isso. Conceitos fundamentais de gestão, tem 4 pontos principais: análise estratégica, análise financeira. Então, eu consigo ter uma decomposição. Para quem já utiliza mapa mental, é ótimo, ajuda-vos muito a vos guiar, nesse caso nos vossos estudos, conseguem dominar assim cada tópico. Então, pessoal, esses são os pontos, ou seja, os elementos principais do estúdio que vocês podem estar aí a utilizar. Nós utilizamos o Notebook LM de uma maneira em que nós inserimos as nossas próprias fontes. Ou seja, eu tenho alguns materiais, inseri no Notebook LM e eu começo a explorar. Mas vamos aqui num novo caso em que eu quero aprender um determinado tema. Então eu consigo, além de carregar as minhas fontes, eu posso colar um vídeo do YouTube, o link do vídeo do YouTube, de um site, carregar algo do Google Drive, colar um texto. Então, mas eu não quero carregar uma fonte minha, eu quero aprender sobre um determinado tema. Ou seja, em vez de eu estar a pesquisar conteúdos sobre esse determinado tema, eu posso simplesmente vir ao Notebook LM e dizer que eu quero aprender sobre isso. Ele próprio busca os conteúdos, os melhores conteúdos disponíveis na internet para me ensinar. Então venho para esta opção descobrir fonte ou descubra fontes. Então só lembrando que eu volto aqui na página inicial do Notebook LM, vou criar um novo Notebook LM e venho aqui descubra fontes. Então eu vou aqui dizer quero aprender sobre saúde e bem-estar. Vou ver aqui, não uma visão, não numa visão médica, por favor. Eu acho que quando as IAs se rebelarem, eu nunca serei perseguido, porque eu estou sempre com por favor, obrigado, força do hábito. Então eu faço uma pesquisa e o que o notebook vai fazer? Vai me retornar 10 artigos, 10 melhores artigos que falam sobre saúde e bem-estar. Então, essa é uma maneira muito boa para quando vocês têm que fazer um trabalho, têm que fazer uma apresentação e querem um conteúdo sobre aquele determinado tópico. Então, ao invés de estar no Google, que eu até acho que é uma opção muito boa e a melhor coisa a se fazer, mas se estás aí com os prazos muito apertados, pode estar a utilizar então o notebook LM para esse trabalho. Então, reparem que ele já pesquisou aqui algumas fontes e vamos importar os conteúdos para
aqui o meu notebook LM. Então eu tenho aqui as 10 fontes. Se eu achar que não é suficiente, eu posso estar a importar mais fontes, ou seja, posso estar a pesquisar mais e ele vai dar-me mais 10 e assim sucessivamente. Então, com esses 10 conteúdos, só lembrar, essa aqui ainda não carregou, vamos aguardar. Ok, com as 10 fontes, eu aqui já terei um resumo do meu conteúdo, ou seja, o que é que eu tenho aqui. Então, a primeira coisa que eu quero explorar com vocês aqui é a apresentação de slides. Vamos supor que vocês querem fazer uma apresentação sobre um determinado tema, então podem simplesmente pesquisar aqui o tema que vocês vão apresentar e depois criarem os vossos slides por essa opção aqui no estúdio do Notebook LM. E ele cria slides fantásticos, com imagens fantásticas. Então vocês têm também aqui infográficos, pessoal, que é muito bom para quem produz conteúdo. Nós lembramos que as pessoas aprendem melhor de maneira visual comparando a textos escritos. Então vocês também podem estar a utilizar essa opção para gerar infográficos. E depois tem outras opções, os questionários, os cartões de estudo que nós já exploramos, mas vamos ver aqui o resumo de vídeo e o resumo de áudio. Então, pessoal, ele vai demorar um tempo a gerar. Eu vou fazer um pause nesse vídeo e voltamos quando tudo tiver gerado. Então, aproveita a curtir esse vídeo e inscrever-se no canal. Então, pessoal, como vocês podem ver, eu já tenho aqui gerado os principais elementos do meu estúdio. Então, eu vou começar aqui pelo infográfico. Como vocês sabem, em infográfico nós temos uma representação visual de um conjunto de dados ou conhecimento. Então, reparem por essa coisa bonita que foi gerado. Então vocês podem estar a utilizar isso para várias coisas, para a produção de conteúdo principalmente, ou se querem ter um resumo visual daquilo que é o vosso conteúdo. E o mais interessante aqui é que não há erros de escrita, ou seja, ele pega os pontos essenciais, tenta criar imagens que se adaptam àqueles pontos. Então gera infográficos bonitos. Outros elementos que podemos estar aqui a avaliar é a questão do áudio, pessoal. Então, o áudio nós temos algo gerado num formato de podcast. Então, não sei se vocês conseguem ouvir na perfeição o áudio que foi Qual é o segredo de uma gerado. vida não só mais longa, mas também mais feliz, com mais significado? É a grande pergunta, não é? É, Conceito-chave da psicologia moderna, que é a resiliência. e para que não fique tudo Então, muito pessoal, abstrato. só um ponto aqui sobre a questão do áudio é que na questão do áudio vocês podem estar a editar a língua. Claramente, eu estou em português de Portugal, mas se vocês quiserem em inglês, se vocês quiserem árabe, espanhol, então vocês conseguem vir aqui antes de criar propriamente o áudio, clicando aqui. Aqui ele cria o áudio com as configurações padrão. Podem criar aqui para sair dos padrões e vocês conseguem escolher o idioma. Se querem um áudio mais curto, reparem que ele gerou um áudio de 14 minutos, mas podem vocês querer um áudio mais escrito. O teor do áudio, vocês podem ter uma análise mais crítica, um debate onde terão duas pessoas a apresentarem pontos diferentes, um resumo do vosso conteúdo e vocês podem passar aqui questões mais específicas que vocês querem do vosso próprio conteúdo. Ok, estou a estudar sobre a história da Segunda Guerra Mundial e vocês querem que gere um áudio, vocês podem criar um áudio que explica em concreto o papel dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Então vocês conseguem definir o foco do vosso áudio. Um outro elemento também muito importante que foi gerado aqui é o vídeo. E o vídeo, por acaso, demorou muito tempo para criar. Isso geralmente depende da quantidade de conteúdo que vocês têm. Então, vocês reparem que eu tenho aqui um vídeo. Olá e Não é um bem-vindo. vídeo Conhece animado a minha como expressão tal, ótima? mas é um vídeo Quando mais ou você menos de fica uma mal de apresentação, saúde, pode não ok? se sentir bem. Então, vocês Parece aqui uma têm pessoa áudios com física. imagens, que é basicamente um Se já vídeo. estivesse Então, aqui tem o vídeo também És professor de criado, arquiteto, um dos grandes ok? mestres do Que é Pacifico. também Temos hoje uma a coisa Rússia. muito Eles ótima. dizem, Então, o que foca o mais. Notebook LM basicamente oferece são
maneiras diferentes de vocês estarem a aprender um determinado conteúdo. Ou seja, ele adapta-se ao modo de aprendizado de cada um. Se você aprende melhor lendo, você pode inserir aqui o conteúdo e quero um resumo do quero um resumo sobre saúde e bem-estar. Então, se você aprende melhor lendo, você pode aprender aqui com os resumos que ele cria e depois com a questão dos questionários, com os flashcards, com os cartões de estudo, criando mapas mentais, criando relatórios, ou quem aprende melhor com vídeos, podem estar aqui a criar vídeos. Quem aprende melhor ouvindo podcast, podem estar a criar podcast. Se vocês quiserem uma determinada apresentação sobre o tema, que é o que nós temos aqui, pessoal, reparem para esta apresentação bonita. Então é algo lindo, lindo. Eu não sei quanto tempo demoraria, por exemplo, para criarem um slide desses no Word. Com certeza que não é algo que vocês criariam em 5 minutos. Estar a adaptar as imagens e tudo mais. Então levaria tempo. E ele cria essa apresentação bonita para vocês. Então explorem essa ferramenta ao máximo. Ele tem muita coisa para vos oferecer. Tutorial básico, pessoal. Resumindo, criam um novo Notebook LM. Insiram as vossas fontes, o que vocês tiverem. Então aqui o que ele suporta PDFs, arquivos de texto, áudios. Então vocês têm uma enormidade, ele tem uma enormidade. Se quiserem colar um texto, se quiserem inserir um vídeo do YouTube, também podem. Ou então descubram as vossas fontes e depois explorem esses itens que você tem aqui. Criem vídeos, criem áudios, o que melhor vocês se adaptarem para os vossos estudos. Então, pessoal, era isso tudo que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês aproveitem ao máximo essa ferramenta e possam estar aí a melhorar e bom sucesso e força, força, força nos vossos estudos. Então, até o próximo vídeo. Curta e subscreva o canal. Até o próximo vídeo.